Shalom, família. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus porque você está aí. E é muito bom saber que não estamos sozinhos numa maratona. Então eu quero declarar que a paz do Senhor, que o shalom do Senhor esteja sobre a tua casa, esteja sobre o seu local de trabalho, esteja sobre a tua saúde, sobre a tua família, que a tua casa seja sempre cheia da presença do Senhor Jesus Cristo e que a graça do Senhor possa estar com você em todos os momentos. Eu quero te convidar a estar nessa maratona de oração, e essa maratona é mais que especial porque estamos falando sobre Pentecostes, estamos perto de Pentecostes e vamos falar sobre Jesus, toda a parte de judeu de Jesus Cristo, no contexto que ele está inserido, a parte histórica. Então eu quero convidar você a estar conosco, a participar, a divulgar o vídeo e que juntos vamos aprender um pouco mais sobre Jesus Cristo. Então fique aí, não saia, assiste tudo e depois ore, pedindo para que o Pentecoste venha sobre a tua vida, para que nós possamos viver um Pentecoste diferente nesse tempo que o Senhor tem preparado para nós. Então eu quero te convidar a orar, dando início a essa maratona de oração. Amém? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir que o Senhor venha sobre cada vida que está conosco, que o Senhor venha abençoar o lar de cada um, que a tua paz possa alcançar o coração de cada um, Pai amado. Senhor, eu te peço que nós possamos aprender mais sobre Jesus e que todos os dias nós possamos ter essa sede, essa fome de querer saber mais sobre Jesus Cristo. Senhor, então nós queremos, vem Senhor, nos ensinar sobre Pentecoste, como foi o Pentecoste, e que nós tenha fome de ter Pentecoste nesse tempo, que o teu Espírito Santo possa estar nos auxiliando, que teu Espírito Santo possa estar nos mostrando e nos ensinando sobre Pentecoste nesse tempo. Eu quero abençoar a vida de cada um, para que a tua paz, a tua alegria, Senhor, o teu shalom esteja sobre cada vida e sobre cada lar, Pai. E eu quero pedir, esteja conosco nessa maratona de oração. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então vamos estar nessa maratona. Que Deus abençoe a tua vida e que o shalom do Senhor esteja sobre tudo que você for fazer. Amém? Shalom, família querida! Haja paz na sua casa. Queridos, que tempo maravilhoso nós estamos vivendo. Estamos movendo os céus em jejum e oração pela terra e o povo de Israel. E que bênção esse tempo trará para nós. E sabe, queridos, aproveitando esse tempo, quero dizer a vocês que muitos, de fato, não sabem que a igreja cristã começou com os judeus. Então, entender as raízes judaicas também é importante para nós compreendermos a nossa própria fé. Queridos, não podemos nos esquecer que o cristianismo nasceu dentro do judaísmo. E para entender o cristianismo antes, nós precisamos compreender o judaísmo. E por que é importante conhecer as raízes judaicas do cristianismo? Porque Jesus nasceu, cresceu, viveu e foi sepultado como um judeu. Os 12 apóstolos foram judeus. Na maioria dos seus discípulos eram judeus. Quando Jesus falava, ele ensinava para as pessoas na época e eles eram, na sua maioria, judeus. Então, para a gente entender melhor sobre o cristianismo, a gente precisa começar a entender sobre o judaísmo. E por isso, comecemos do início, com o nosso patriarca, com Abraão. Gênesis 12, do versículo 1 a 3, a palavra do Senhor diz: o Senhor fala a Abraão: saia da tua parentela, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Que bênção isso! No verso 1, então, nós vemos que Deus pega Abraão, que vivia no mundo pagão, escolhe Abraão e o leva para a terra prometida, que é a terra de Israel. E nos demais versos, Deus faz então uma promessa a Abraão, que ele e a sua descendência, que é o povo de Israel, seriam um povo abençoado e que através deles também todo o mundo será abençoado.
E justamente o judaísmo nasceu, mas foi o cristianismo que vai ser a religião que vai conseguir levar a mensagem de um só Deus para todo o mundo. Então, quando a gente fala de judaísmo, nós precisamos sempre começar falando de Abraão. Os judeus acreditam na Bíblia hebraica chamada Tanar, que é esta daqui, composta por 3 partes: a Torá, o Nevim e Ketuvim. Torá é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ketuvim são as escrituras e Nevim são os profetas. Todo judeu que vivia em Israel há 2-3 mil anos atrás conheciam esses livros e, por conhecerem os profetas, também conheciam as profecias, dentre elas a profecia que conta a chegada do Messias. Israel teve um tempo áureo, queridos, um tempo maravilhoso. Na época de Davi, na época de Salomão havia o templo. Israel era uma terra livre, onde o povo de Israel podia adorar a um só Deus com liberdade. Mas, infelizmente, a terra de Israel vai ser conquistada, destruída, reconquistada e passa de mão em mão ao longo dos séculos. E por isso, Deus promete enviar um Salvador, o Messias, que vai resgatar o seu povo. A gente sabe como ele vai chegar e como ele vai se mover através da vida dos profetas. E isso é um verdadeiro quebra-cabeça, queridos, porque há várias profecias e a gente precisa juntar todas elas para entender toda a história da vinda do Messias. Mas a profecia que mais conhecemos, é lógico, lá está em Zacarias, capítulo 9, verso 9, que diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ou seja, Deus promete que viria um rei, um salvador, que ao mesmo tempo que ele vai ser um rei, ele seria uma pessoa simples, humilde, e o povo de Israel todo esperava a vinda desse Messias, como os profetas já tinham falado. E nesse mundo, então, nasce Jesus. E é muito importante entendermos o contexto histórico. O judaísmo é uma religião de fé, mas também uma religião de prática. Quando você nasce judeu, toda a sua vida vai ser judaica. Da maneira que você come, à maneira que você se veste, ao idioma que você fala, tudo na sua vida será judaico. E desde o início da vida, quando Jesus nasce, os pais dele fazem como todos os pais judeus. A gente sabe que Maria e José eram judeus, ok? Ambos da tribo de Judá. E eles querem criar Jesus como um menino judeu. E por isso, o que eles fazem quando Jesus nasce no 8º dia é a circuncisão. E essa é uma cerimônia muito importante porque é um pacto, é uma aliança. E nesse dia, além da circuncisão, ele também, Jesus, recebe o seu nome. Sabemos disso porque o Novo Testamento não tem intenção nenhuma de esconder o lado judaico de Jesus e dos seus discípulos. Se isso for esquecido ao longo do tempo, ao longo da história, não é por causa da Bíblia, porque a Bíblia nos conta em todos os detalhes sobre a vida judaica de Jesus desde o seu nascimento. Lucas 2:21 nós vemos que diz assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, o povo de Israel faz a circuncisão graças a Abraão, o primeiro monoteísta que deu origem à nossa fé. Abraão faz um pacto com Deus e vai ser um pacto de fé, um pacto de prática, um pacto físico também. Abraão vai se autocircuncidar quando ele tinha 99 anos de idade e circuncisa também todos os homens da sua casa, inclusive o seu filho Isaque, quando nasce no seu 8º dia. Em Gênesis 17, um capítulo muito lindo, Deus aparece a Abraão e conta a ele todos os planos que tem planejado, projetado, sonhado para Abraão e os seus descendentes, e explica também qual seria a parte de Abraão e dos seus descendentes nessa aliança. Deus diz nos versos 9 a 11:
De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Quando um judeu nasce hoje, eles seguem os passos de Abraão, iniciados há 3.600 anos atrás, como no caso de Jesus. Então Maria e José fizeram isso com o menino quando tinha 8 dias. E então aqui nós vemos na vida de Jesus a presença judaica desde o momento do seu nascimento. E não é só isso. A partir dos 30 dias de vida, os meninos judeus tinham uma cerimônia que se chama Pidyon Haben, redenção ou resgate do primogênito. Ele se faz até os dias de hoje, mas poucos falam sobre essa cerimônia. A Bíblia nos conta que todo o primogênito abre a madre da mãe, ele deve ser dedicado a Deus, segundo Números 18, 15 e 16. Quando uma mulher vai dar à luz, o primeiro filho homem vai ser dedicado a Deus. Isso quer dizer que vai ser entregue no templo de Jerusalém. Tem crianças que realmente são entregues no templo. Um exemplo é Samuel, que cresceu no templo de Jerusalém. Ana promete e entrega o menino no templo. Mas, nos dias de hoje, a maior parte das pessoas levam seu filho até o templo de Jerusalém, apresentam ele no templo para o sacerdote e depois resgatam o menino. Por isso se chama redenção ou resgate do primogênito. Se dizia, eu não vou entregar meu filho, mas eu vou entregar uma oferta como resgate do meu filho. Então, Jesus fora apresentado no templo e, no caso de Jesus, nós vemos em Lucas 2, 22 e 24, nos conta que Maria vai entregar 2 pombinhas no templo de Jerusalém. Porém, nos dias de hoje, o templo, nós sabemos, foi destruído no ano 70 depois de Cristo, há quase 2.000 anos atrás. E como é que essa cerimônia então é feita se o templo físico foi destruído? Queridos, o templo físico foi destruído, mas os sacerdotes não. Eles existem até os dias de hoje. Hoje, todos os judeus sabem quem são os levitas, os Cohen, os sacerdotes. Levi é uma das 12 tribos de Israel e Cohen é uma família específica dentro da tribo de Levi. E essa família são descendentes de Arão, irmão de Moisés, que são sacerdotes. Então, nos dias de hoje, quando nasce um menino, os pais não têm o templo de Jerusalém, mas têm o representante do templo, o sacerdote, para que o menino seja levado a ele para ser apresentado e entregue então para o sacerdote um valor equivalente ao resgate da criança. Existe apenas uma breve passagem de toda a infância de Jesus nos evangelhos, mas certamente aconteceu muita coisa entre o momento dele ser apresentado em Jerusalém quando bebê até o momento dele ser batizado com 30 anos de idade, mas disso nós não temos registro. Nos evangelhos só conta um único episódio da infância de Jesus, e nós sabemos qual é. Jesus, com 12 anos, sendo levado ao templo de Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa judaica. E por que eu estou falando Páscoa judaica? Nós sabemos que é uma festa bíblica que nós temos direito a celebrar por causa que somos filhos de Abraão pela fé, porém eu estou enfatizando festa judaica para que não nos esqueçamos que tudo o que temos nasceu lá, em Israel. Tudo que sabemos sobre Jesus e praticamos a nossa fé, nós conhecemos através do Espírito Santo que inspirou judeus, ok? Então, nós vemos isso lá em Lucas capítulo 2, versos 41 a 43. Então toda a família de Jesus, junto com uma caravana grande, todos estão indo para Jerusalém, para a festa da Páscoa, quando de repente quando eles estão voltando da festa, alguém chega para Maria e pergunta: Maria, Jesus está com você? E aí nós sabemos a história, eles dão conta que Jesus não estava com eles a caminho de Galileia, então eles foram encontrar
Jesus no templo. E aqui nós vemos que ao invés de encontrarem uma criança de 12 anos, né, certamente com medo de estar sozinho numa cidade que deveria ser estranha para ele, não foi isso que Maria e José encontraram. Eles encontraram Jesus conversando com os sábios da lei, com uma segurança incrível, segurança de um adulto e sabedoria de um rabino. A idade de 12 anos é uma idade muito importante para os meninos em Israel. A idade de 12 e 13 anos no judaísmo é feito o bar e o bat mitzvah para os meninos e as meninas. Isso quer dizer que eles passam a ser vistos como adultos aos olhos da religião. Um menino agora pode ler depois do bar mitzvah aos 12 anos, ele pode fazer leituras públicas, ele pode pegar os pergaminhos e ler publicamente. Por mais que para nós ainda são meninos aos nossos olhos, aos olhos da religião judaica, aos 12 anos de idade, Jesus, a partir daquele momento, já era considerado um adulto. Aquele momento então fora o bar mitzvah de Jesus, e o bar mitzvah é feito até os dias de hoje. E então, Jesus, um menino de 12 anos de idade, diante dos sábios da lei, e todos estavam maravilhados com o conhecimento que ele tinha. Essa foi realmente a primeira oportunidade de Jesus se mostrar, porque até então ele era tido como uma criança. E eu não sei quantos na sociedade da época dariam ouvidos a ele como uma criança. Mas, segundo o judaísmo, a partir desse momento, ele com 12 anos, todos o ouviriam falar e eles ficariam maravilhados com tudo que Jesus falaria. Falando um pouco mais sobre o Templo de Jerusalém, voltando novamente às nossas raízes, ao querido patriarca Abraão. Abraão pega o seu amado filho Isaque e ele leva no pico do Monte Moriá, e quando ele está lá pronto para sacrificar, Deus para o sacrifício e manda um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Esse é o Monte Moriá, e nesse monte foram construídos o primeiro templo e o segundo templo de Jerusalém. O segundo templo é o que Jesus conheceu. Então, o templo era o coração do povo de Israel e é até os dias de hoje. Quando os judeus oram, eles oram em direção a Jerusalém, mais especificamente em direção ao templo. Isso porque, por mais que o edifício físico não esteja mais lá, a conexão do povo de Israel com este lugar continua até os dias de hoje. Então, todos os judeus, quando vão orar, eles oram em direção ao templo de Jerusalém. E no tempo de Jesus, claro, esse templo existia. E 3 vezes ao ano, todo o povo subia para Jerusalém e subiam para o templo. E entre essas pessoas que subiam para essas peregrinações estavam Jesus e os seus apóstolos. As 3 grandes festas, que eu vou chamar aqui de judaica para nos chacoalhar, são completamente bíblicas, mas eu estou chamando aqui de judaica para nos despertar. São Pessah, a Páscoa, momento inclusive em que Jesus fora encontrado lá com os mestres da lei aos 12 anos de idade. Ele tinha subido para essa festa. A segunda festa é a festa de Shavuot, conhecida também como Festa das Semanas ou Festa das Primícias. E a terceira festa é Sukkot, a festa dos tabernáculos. E Jesus segue então indo ao templo de Jerusalém, não só porque os pais levavam ele na época de criança, não. Mesmo depois que Jesus já é adulto, ele continua subindo ao templo de Jerusalém, ele continua vendo a importância daquele lugar. Jesus via a importância no templo de Jerusalém, e mais, ele chamava o templo de Jerusalém de a casa do meu pai. Ele considerava o templo como a casa de Deus. Ele via a importância do templo, mas ele não gostava da liderança do templo. O problema nunca esteve no templo, mas naqueles que lideravam o templo, e os chamava de hipócritas. Ele estava preocupado com a hipocrisia das pessoas e não do templo em si, ok? Então, sabe, Jesus, ele não era o único a criticar o
templo de Jerusalém, ou seja, aqueles que administravam o templo. Tinha também um outro grupo judaico chamado de os essênios, já eu vou falar deles para vocês, que também criticavam a administração do templo. Uma coisa que precisamos ter bem clara na nossa mente é que os fariseus não são o judaísmo. Nem todos os judeus daquela época eram fariseus. O judaísmo era dividido em grupos e Jesus claramente criticava o grupo dos fariseus e não todo mundo. Os 3 principais grupos do qual os judeus estavam divididos chamavam-se os fariseus, os saduceus e os essênios. Não sabemos de que grupo Jesus pertencia, mas se nós formos analisar a crença, as falas de Jesus, o ministério dele, a gente vai falar que dentre esses 3 grupos, o que mais se parecia com Jesus eram os essênios e parecia também com João Batista, Mas nós não temos certeza dessa informação, ok? Porém, o mais importante é que quando Jesus critica o judaísmo, ele não está criticando o judaísmo como um todo, ele está criticando, como judeu que é, um grupo específico que são os fariseus. E não também todos os fariseus, não podemos generalizar. Os fariseus eram um grupo grande. Jesus criticava precisamente a liderança dos fariseus que eram hipócritas. E olha que coisa interessante, falando aqui de essênios. Existe uma foto, eu quero mostrar aqui para vocês, uma foto de restos arqueológicos de uma cidade chamada Qumran. E eu quero contar algo incrível sobre os achados de Qumran. Em 1947, tinha um pastor de ovelhas viajando pelo deserto com as suas ovelhas e uma ovelha foge para dentro de uma caverna e, obviamente, como um bom pastor que ele era, ele entra na caverna para buscar a sua ovelha. E quando ele entra, ele encontra um jarro com pergaminhos dentro. Esses pergaminhos são uma cópia da Bíblia de 2.100 anos atrás e então são encontrados nessa caverna pergaminhos, queridos, pergaminhos bíblicos. E então os judeus começaram a buscar em volta daquele lugar e eles encontraram outras cavernas e dentro delas mais e mais pergaminhos, totalizando mais de 900 pergaminhos no meio do deserto. Eles buscam onde estão essas cavernas e é claro que eles encontram uma cidade, Qumran. Essa cidade era o centro do mundo essênio. Os essênios, eles não quiseram mais ficar em Jerusalém. Eles olhavam para Jerusalém e diziam, essa cidade está corrupta, o templo também. Então, lembrando que não era o templo o problema, mas quem administrava o templo. Então, eles decidem ir embora de Jerusalém, embora da Galileia e talvez eles tinham dito, vamos embora das nossas cidades, vamos buscar uns lugares mais isolados, o mais isolado que nós conseguirmos achar para nos estabelecer. E eles encontram então um lugar no meio do deserto, na frente do Mar Morto. E eles vão para lá e tentam viver a vida mais pura possível, porque o judaísmo é uma religião de prática. Era a maneira como eles comiam, a maneira como eles se vestiam, que se purificaram, que faziam deles diferente dos pagãos, dos gentios. Eles faziam toda uma forma, um estilo de vida que os caracterizavam como judeus. E uma coisa que a gente acha em Qumran é isso aqui. Dá uma olhada nessa outra imagem. Você está vendo como parece uma piscina? Então, aqui eram feitos banhos de rituais, e eu estou falando de 2.000 anos atrás. A purificação no judaísmo, nos tempos de Jesus e até os dias de hoje, é feita através das águas. Então, a pessoa se despia completamente. E então essa purificação era geralmente feita sozinhos, ok? E eles entravam e imaginem então que esse tanque estava cheio de água e aqui eles se purificavam diariamente. Eles viam a grande importância na purificação através da água. E quem vivia perto de Qumran era João Batista. João Batista aqui sai então das montanhas da Judéia e vai morar no deserto da Judéia, onde ficava Qumran. E ele batizava as pessoas no final do Rio Jordão, um lugar que hoje em dia se chama Qasar
e Elehud, ok? Que fica bem pertinho de Qumran. Na verdade, quando você está nessas escavações de Qumran, você consegue ver o local onde João Batista batizava. João Batista, que era judeu, ele tinha práticas judaicas e pregava segundo os textos judaicos, que também falava sobre a purificação através das águas. Boa parte dos rituais que são praticados por cristãos tem raízes judaicas, queridos. O batismo de João Batista já era feito em todo Israel, principalmente em Qumran. A diferença era o significado. Os essênios faziam o batismo para purificação, tanto física como espiritual, e João Batista pregava um batismo para remissão de pecados. Então a gente vê aí uma cerimônia muito parecida, mas que ganham significados bem diferentes. Então Jesus criticava a hipocrisia dos que administravam o templo e os essênios faziam a mesma coisa. Quer dizer que havia então um grupo de judeus na época de Jesus que pensavam de uma maneira muito parecida a como Jesus pensava, e esse povo eram os essênios. Em Mateus 23, versos 2 e 3 diz: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Quer dizer que Jesus é contra a hipocrisia, mas ele diz, o que eles dizem é para fazer. Jesus fala várias vezes que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumpri-la. Ele criticava os fariseus que não estavam cumprindo a lei. Jesus pregava em sinagogas, principalmente nos sábados e em muitas sinagogas. Na sinagoga de Cafarnaum, na de Magdala, onde vivia inclusive Maria Madalena, que era uma judia, né? E em Mateus 13, 54 diz que Jesus chegando à sua pátria Israel, mais especificamente neste caso na Galileia, ele ensinava nas sinagogas, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde esse cara tem toda essa sabedoria? Quantas maravilhas! Mas nem sempre Jesus foi aceito. Tinham pessoas que se maravilhavam com a sabedoria de Jesus? Sim, com o conhecimento dele? Sim, mas às vezes tinham pessoas que não aceitavam o que ele falava, não. Teve uma vez, inclusive, vocês sabem, Jesus vai para uma sinagoga em Nazaré e lá ele prega e a população via ele como filho de José e de Maria. E eles diziam, como é que um simples filho de carpinteiro, né, fala tudo isso? E eles não aceitavam que uma pessoa como ele tivesse tanto conhecimento e eles atacavam Jesus. Mas na maior parte das sinagogas, Jesus e seus discípulos eram aceitos. Bom, vocês sabem como funciona uma sinagoga? Essa aqui é a imagem de uma sinagoga em ruínas lá em Cafarnaum. E nós da MAC, Missão Apostólica Kadosh, já tivemos o privilégio de estar em Israel, conhecemos bem esse lugar. As pessoas se sentavam em volta, como vocês podem ver nessa imagem, tem até alguns degrauzinhos para se sentar. As pessoas se sentavam em volta e ficava uma no centro, onde abriam os rolos e faziam suas escrituras, né? E pregavam e ensinavam a palavra de Deus ao povo. Se você quiser saber um pouco mais sobre como essa história vai acabar, tem algumas coisas ainda que eu quero mostrar para vocês. Eu convido você a se encontrar comigo na terça-feira da semana que vem e eu te falarei mais sobre o que é e o que não é uma sinagoga. Falarei também da pintura de Leonardo da Vinci, aquela tão conhecida imagem da Última Ceia. Será que tem alguma coisa a ver com a ceia de verdade? E como que a gente pode identificar esses erros? Então, Jesus falava 2 línguas fluentemente. Você sabe quais são? E por quê? Eu estava vendo aqui algumas versões, algumas imagens representativas de Jesus e me assombrei com algo que eu quero compartilhar com você na semana que vem. Afinal de contas, como é que devemos encarar o judaísmo?
Vocês sabem o que é judiaria? E por que será que o povo dos Estados Unidos da América são tão prósperos? Fica comigo e semana que vem eu conto tudo isso e um pouquinho mais para vocês. E agora então fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Paizinho querido, nós agradecemos a Ti por esse tempo de oração, de jejum, pelo povo de Israel e pela Terra Santa. Obrigada, Senhor, por tudo que significa no mundo espiritual essa aproximação do povo cristão com o povo judeu. Queremos nos levantar, Senhor, na verdade nós nos levantamos nesses dias como um exército, um povo que Te ama, Yeshua, e ama tudo o que o Senhor ama. Pai, ao longo da história nós vimos e vemos até os dias de hoje igrejas perseguindo os judeus, mas que nesse tempo, Senhor, a igreja se levante como alguém que ama e defende o povo de Israel. Sabemos que quem defende esse povo é o Senhor, mas graças a Ti nós estamos tendo o privilégio, o benefício de sermos levantados pelo Senhor para interceder por este povo e essa terra que o Senhor ama. Declaramos que somos amigos de Israel e seremos os vigias sobre os seus muros, Israel, que não se calarão de dia nem de noite. Invocaremos o Senhor sem descanso até que o Senhor estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra até a volta de Jesus. Oramos por Jerusalém, Yeshua, até que a sua justiça resplandeça sobre eles como o nascer do sol e a tua salvação seja como uma tocha acesa sobre o povo de Israel. E quanto a você que está me assistindo, seja abençoada a tua casa, a tua família, os teus negócios, os seus estudos, que seja ampliada a sua visão espiritual e que você seja levado a novos níveis de intimidade com a Trindade e que você e os seus compreendam cada dia mais a altura, a largura, a profundidade e o cumprimento do amor dele por vocês. E que sempre sobre vocês resplandeça a luz do Senhor e que Ele dê a vocês a paz. Em Teu nome, Yeshua, é que oramos. Amém.